E aqui estamos para mais uma pergunta. Roda a vinheta aí, meu chapa. Uh, yeah. Olá, meus irmãos em Cristo, meus amados. Estamos aqui para mais um vídeo e para responder mais uma pergunta. Muito beleza, né? Muito boas as perguntas que estão chegando, e dentro da medida nós vamos respondendo. Se eu passei batido na sua pergunta, me relembre aí, tá? Porque às vezes eu estou no meu trabalho, eu não anoto, aí passa batido, fica difícil encontrar nos comentários. Então, aqui nós temos Bíblia, livros, filosofia, assuntos intrigantes. Clique aqui embaixo, se inscreva, tá? Dê um joinha, porque cada vez que você aperta no joinha, o YouTube ele coloca esse vídeo para mais pessoas. Então essa pergunta aqui, talvez ela vai ajudar muita gente, tá? Muitas dúvidas que as pessoas têm. Por exemplo, algumas perguntas elas são muito importantes que você divulgue, que você compartilhe o vídeo. Claro, se você concordou com o vídeo, né? Se você achou bem embasado biblicamente. Aquela pergunta, qual é o pecado contra o Espírito Santo? Aquele vídeo lá, ele é muito importante porque tem pessoas querendo se suicidar porque acreditam que pecaram contra o Espírito Santo. E eu mostro nesse vídeo que não tem nada disso, né? A gente tem que tomar cuidado com o nosso conhecimento, porque o nosso conhecimento ele pode nos trazer coisas boas, mas ele pode trazer coisas ruins, né? Então, compartilhe o vídeo. Aqui nós temos Bíblia, livros, filosofia. Também estou fazendo um novo quadro aí, que é o quadro do personagem bíblico. Você pode sugerir aí na nossa comunidade. Na nossa comunidade tem uma enquete aí, você pode votar lá na enquete qual qual que você quer, né, daqueles que estão listados lá. Nós vamos ter ainda hoje o primeiro personagem bíblico, algumas curiosidades sobre Salomão, e você pode sugerir, tá? O livro que eu quero beijar antes de responder a pergunta do irmão Edivaldo, do nosso amado Edivaldo, né? Esse aqui, ó, Kierkegaard de Patrick Gardner, porque aqui o saber não ocupa lugar. Esse aqui é meu filósofo preferido, tá? Então vamos ao que interessa. A pergunta é: as crianças podem tomar ceia? Então é uma pergunta muito complicada, né? Porque tem a ceia. O que acontece com a ceia, pessoal? Com a ceia, com o batismo, as pessoas elas foram doutrinadas, elas foram doutrinadas de uma maneira, ensinadas de uma maneira que elas amarram a ceia e o batismo de uma tal maneira que não se sabe de onde saiu isso. Talvez baseado em um versículo, como é a questão de barba, que eu já gravei um vídeo sobre barba aí, né, e tal. Mas os dois rituais muito importantes do cristianismo são o batismo e a ceia, né? O batismo e a ceia. E esse é para aqueles que têm Jesus, tá? Então a primeira pergunta que nós temos que responder sobre a ceia, já tem outros vídeos sobre ceia aí, mas esse aqui eu quero falar só sobre as crianças, tá? Então, quem pode, o que a Bíblia fala sobre tomar ceia? O que a Bíblia fala? Quem não pode tomar ceia? A Bíblia é bem clara, quem não pode tomar ceia. O ímpio não pode tomar ceia. E aquele que mesmo dentro do corpo de Cristo está numa situação indigna, né? Ou seja, está relaxado espiritualmente, não quer nada com nada, então esse não pode tomar a ceia, a não ser que se examine, né? Busque uma reflexão sobre si, se arrependa e tal, e aí ele está liberado. É a única coisa que a Bíblia fala sobre quem não pode tomar ceia. Então, tudo nós podemos especular, tá? Inclusive o sacerdote, o pastor da igreja, ele pode colocar algumas regras, pode sim, mas sempre pensando no corpo de Cristo. Ele tem que colocar regras, tomar decisões pensando no corpo de Cristo, porque a ceia é para o corpo de Cristo. Na realidade, a ceia
é algo envolvente do corpo de Cristo, né? Então, eu queria ler um versículo aqui muito interessante, que vai embasar parte do que eu estou falando, tá? Que é Levítico 27:12. Claro que esse capítulo 27, ele está falando sobre votos. O contexto geral é sobre votos. Mas ele pode se aplicar àquilo que nós estamos falando aqui. Ele diz assim, Levítico 27:12. E o sacerdote o avaliará, seja bom, seja mal, segundo a avaliação do sacerdote, assim será. Então, foi assim, dessa maneira, mas sem pensar no corpo de Cristo, sem pensar no pão, sem pensar nos elementos, que alguns pastores tomaram a decisão de fechar a porta cada vez mais para aqueles que querem tomar a ceia, amam tomar a ceia. Então, essa semana até um dos meus irmãos chegou dizendo, olha, fulano de tal, em tal lugar, perguntou se eu ia tomar a ceia e se eu tinha minha carteirinha. Então, irmãos, sabe, é tanta coisa que as pessoas vão fechando. Eu gosto sempre de dizer que são os apertadores da porta do céu. A porta do céu já é apertada e eles ficam apertando mais. Então, as pessoas querem se batizar, as pessoas querem tomar a ceia e existem tantas regras que não foi pensado no corpo de Cristo, tá? Então, o que é que eu quero dizer com esse versículo aqui? Eu quero dizer que o sacerdote é que vai avaliar. O sacerdote vai avaliar se a criança pode tomar ceia ou não, tá? Mas a minha posição é o seguinte, como pastor, embora eu não tenha divulgado isso, porque é um assunto mais polêmico e eu não vou entrar muito nisso, né? Mas eu quero responder o nosso amado Edivaldo, pastor Edivaldo, que a minha posição é que a criança pode tomar. Porque, primeiro, a criança faz parte do corpo de Cristo, né? Mas em que circunstâncias a criança pode tomar, segundo a minha visão, tá? Você pode discordar, mas discorde com base bíblica. Não vem com esse papinho de blá, 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 porque tem uns que chegam nos comentários, falam um monte de coisa, mas não mostram um texto bíblico. Eu estou mostrando um texto aqui que o pastor pode decidir sobre isso. Ele tem autoridade, ele tem prerrogativa. Mas a criança faz parte do corpo de Cristo, né? Então, a ceia é para o corpo de Cristo, né? Então, o que pode ser feito? Você vai dar logo a ceia para a criança? Não, você vai fazer um ensinamento. Você vai... Até porque o maior argumento de quem não concorda com as crianças tomando ceia é exatamente esse. Elas não têm entendimento. Elas não têm entendimento. Então, você quebra esse argumento ensinando. Começa a ensinar as crianças, bem pequenininha mesmo, de 3 anos de idade, já começa a ensinar, né? Que a ceia é coisa boa, tá? Precisa ser feito um ensinamento no departamento infantil, precisa fazer um ensinamento. Não vai dar logo a ceia para a criança. Embora, se der uma ceia para a criança, não vai acontecer nada demais. Mesmo ela não entendendo nada, não vai acontecer nada demais. Em circunstâncias normais, não vai acontecer nada de anormal, até porque ela faz parte do corpo de Cristo. E ela é uma pessoa, e uma criança de 3 anos de idade, se empurrar pão nela, na boca dela, né? Olha, meu filho, tome aqui o corpo de Cristo. Não é aconselhado, mas não vai fazer nenhum mal para ela. Não vai fazer nenhum mal para ela, porque ela é uma pessoa, ela é pura. A criança de 3 anos é pura, né? E a ceia é para aqueles que para os puros que estão no corpo de Cristo, aqueles que estão no corpo de Cristo. Tá? Então, e aí, posto isso, nós, na minha análise aqui, a criança pode tomar a ceia, mas a partir de que idade? Então, veja bem, pode tomar a ceia, mas tem que ter um ensinamento de meses, tá? De meses. Aí no departamento infantil, na escola bíblica, qual a maneira que o pastor decidir para ensinar. E a partir dos 5 anos de idade. A partir dos 5 anos de idade. Por que a partir dos 5 anos de idade? Né? A criança, ela já está... A personalidade da criança, segundo a psicologia, 5 anos de idade já está formada. Então, ela já tem um entendimento de algo. Né? A partir dos 7 anos, melhor ainda, porque existe a questão da chamada da idade da razão.
Mas se houver ensinamento, explicação, e também se a criança for querer, né? Porque de repente, porque tudo do corpo de Cristo é algo liberal, voluntário, não pode ser nada forçado, tá? Então, está aí e até a próxima pergunta. Tchau!